estiver num lugar importante, busque sempre os últimos lugares, pois ninguém briga por eles. Esse é o conselho de Santa Teresinha do Menino Jesus para nós, né? Para que a gente não peque pela soberba. E de fato ela viveu um amor extraordinário por Jesus nas coisas ordinárias. Ela dizia que não tinha envergadura de um grande santo, por exemplo, para viver de uma forma virtuosamente heróica. Então, ela decidiu e nos ensina a viver o caminho da pequena via, ou seja, a infância espiritual. E ela vivia a cada momento um amor extraordinário por Jesus. Por exemplo, ela não enxugava o suor que corria no rosto para que caísse no olho dela e ardesse, porque ela sabia que Jesus também não teve ninguém para enxugar essa lágrima quando Jesus estava no Calvário. Ela viveu de uma forma escondida que ninguém ali sabia que ela era uma santa e ninguém percebia. Só se soube depois da morte dela. É isso que nós temos que viver. E é exatamente nesse mesmo sentido que vai a palavra de Jesus nesse dia de hoje, que está no livro de Mateus capítulo 20, versículos 20 e seguinte, né? Quando Salomé, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e fala: olha, tem um pedido para fazer para o senhor. Pois não? Eu queria que os meus filhos se sentassem uma à direita e uma à sua esquerda. Salomé tinha uma certa intimidade com Jesus, porque ela já caminhava com Jesus há algum tempo. Não só os dois filhos abandonaram Zebedeu, mas também a mulher abandonou. Há alguns dizem que Zebedeu teria morrido e por isso ela o acompanhou, mas enfim, ela estava sempre ali. Eles entendiam que em Jerusalém Jesus se tornaria o rei. Eles não tinham entendido ainda que a batalha era espiritual. Então, esses dois, sabendo que Pedro, por exemplo, poderia tomar a frente, então eles já se adiantam e pedem para ocupar o lugar, né? E Jesus, é interessante que Jesus aqui, ele vai exortar, sim, eles, mas vai exortar com amor. E no momento, até esse momento que Jesus não tinha exortado eles, os outros estavam de boa. Isso é um devaneio. Quando Jesus exorta eles, pedindo: acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Sim, disseram eles, podemos. Mas eles não sabiam que o cálice era o Calvário, era a cruz. Então Jesus exorta eles com amor. Aí os outros 10 pegaram pilha com eles dois, porque afinal de contas, eles estavam querendo ser melhor do que os outros. E veja, São Tomás de Aquino vai nos dizer que da mesma forma que o demônio usa a mulher lá no começo, Gênesis, agora usa a mulher de novo para trazer a confusão, para gerar intriga entre eles. Mas nem depois que esses foram exortados, esses dois, por Jesus, e nem depois que os outros 10, né, que rolou ali uma treta entre eles, mesmo assim Jesus não abandonou os dois, apaziguando tudo isso, né? Então, esse evangelho de hoje é um convite para que nós vivamos mesmo no escondimento. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando foram fazer a investigação, né, ali escrever a biografia da vida dela, começaram a conversar com as freiras ali que viviam com ela. Eles diziam: não tinha nada de extraordinário. Imagina, ela nunca vai ser santa. Logo depois que ela morreu, porque ela prometeu que derramaria, né, uma chuva de graças, de rosas do céu. O Correio de Lisieux, naquela época, teve que criar um departamento só para receber as cartas de testemunhas de graças alcançadas, de milagres alcançados pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. E viveu de uma forma simples, desapegada de tudo. Esse é o melhor caminho para a gente, e eu acredito que o único caminho que seja para a gente ir para o céu, porque se nós formos soberbos, nós perderemos os céus. Na humildade. O próprio Jesus falou para eles, o Filho de Deus veio para servir, não para ser servido. Então, quem são eles para quererem ser servidos? O fato de querer ser melhor não está errado. Mas aqui o fato de querer garantir o destaque do primado, aí sim é errado.
Jesus vai falar noutra passagem, quando fores a uma festa, não procure um lugar lá na frente, fique lá atrás. Porque às vezes você está ali na frente achando que é o cara e aí o anfitrião chega e fala, ó, dá licença. Não, porque mais para trás tem uma pessoa mais importante que você aqui. Então, pelo simples fato da gente não pagar o mico, nós já deveríamos procurar o último lugar. Agora, existe também uma coisa bem complicada no último lugar. Nós podemos ficar soberbos por ocupar o último lugar. Então, note que a soberba, ela pega a gente dos dois lados. Por isso é importante uma humildade extrema e um constante exame de consciência para vigiar sobre os nossos atos, para vigiar, né, para ver se nós não estamos, de repente, buscando só as glórias desse mundo. As glórias desse mundo são passageiras. E eu sempre digo, se você não crê na ressurreição, se você não crê que vivendo uma vida justa aqui diante dos olhos de Deus você vai merecer o céu, então aproveita aqui. Aproveita nessa vida, porque é só o que você vai ter. Temos que viver na humildade, na simplicidade. Se quisermos ver, né? Se quisermos contemplar a face de Deus no céu, temos que ser humildes. Deus te abençoe.